Oi, gente. Pois é, o tribunal condena Lula em caso do sítio e ampliou a pena para 17 anos e está pressionando o STF porque não reconheceu aquela questão das alegações finais, que o réu deveria ter o direito de dar a última palavra, enfim. Não sou especialista jurídico, mas enfim, tem esse imbróglio aí em relação às alegações finais e ainda tem o julgamento da suspeição do Moro, que tudo leva a crer ficou para o ano que vem. Isso é ruim para o Lula no momento, mas não muda o fato de que ele vai continuar respondendo em liberdade, porque, como houve a mudança do entendimento do STF, ele só voltaria para a cadeia na última instância. E tem muitas outras coisas a serem julgadas antes disso, por isso a situação de Lula não muda, mas é um revés que ele sofreu do ponto de vista jurídico. E tem vários comentários que eu quero fazer em cima da reportagem da Folha de São Paulo sobre isso, porque a Folha de São Paulo trouxe as declarações dos juízes e tem comentários interessantes, que eu não sei se todo mundo está a par do que é que os juízes falaram, mas são coisas no mínimo curiosas e nós vamos analisar elas aqui. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, do nosso apoio no comentário fixado, e no final do comentário fixado eu sempre coloco as fontes para a reportagem que eu estou utilizando e comentando, enfim, para vocês darem uma olhada, não é? Pois é, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou nessa quarta-feira, hoje, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo na quinta, eu vou publicar na quinta, mas eu estou gravando na quarta. O ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, elevando a pena do petista e contrariando uma tese defendida por ministros do Supremo, que já levou à anulação de 2 condenações da Lava Jato, aquela tese que o réu teria o direito de ser o último a falar, né? Os 3 juízes federais que analisaram o caso votaram por ampliar a pena para 17 anos. Na primeira instância, ele tinha sido condenado a 12 anos e 11 meses, né? A decisão do TRF4, porém, nada muda 2 situações nesse momento. Lula segue solto, no aguardo dos términos de todos os recursos e continua impedido de disputar eleições, já que foi enquadrado na lei de ficha limpa quando foi condenado em segunda instância, no caso do triplex de Guarujá. Aliás, eu já tinha explicado isso, ele só poderia ficar elegível se os processos fossem anulados. E eles só serão anulados, se forem anulados, no Supremo Tribunal com a questão da suspeição do Moro, né? Ou se no instância superior ele foi inocentado, né? São as 2 possibilidades para ele. Ou se forem esgotados os recursos, aí ele voltaria a ser preso, né? No julgamento dessa quarta, o juiz João Pedro Gebran Neto, relator do processo e quem diz as coisas curiosas, Leandro Paulsen e Carlos Eduardo Thompson Flores aproveitaram a brecha deixada no julgamento do STF, que decidiu em outubro que réus delatados devem apresentar suas alegações finais por último, depois dos réus delatores, como forma de assegurar o direito à ampla defesa, diferentemente do que ocorreu no processo do sítio de Atibaia em primeira instância. Então, o julgamento do TRF4 usou uma brecha, mas ele está fazendo uma coisa diferente do que fez o STF, né? A decisão mais recente do STF. Embora tivesse fixado esse entendimento que poderia levar à anulação da condenação de Lula, o Supremo não concluiu seu julgamento para definir possíveis restrições ao alcance da decisão, a fim de evitar uma avalanche de anulação de sentenças. Com isso, a sentença do TRF4 acaba levando a pressão sobre a Corte. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, chegou a prever uma definição para esse mês, mas acabou deixando a pendência em aberto. Porque a situação fica tensa, porque assim, se eles decidirem que sempre o réu delatado tem o direito de falar por último em relação ao réu delator, todas as sentenças que o réu delator falou por último teriam que ser automaticamente anuladas, teria que fazer tudo de novo. E isso nós estamos falando de muitos processos, aí teria que ver algum mecanismo para, se não vai anular a sentença, vai virar atenuante, vira uma coisa muito complicada, porque se você não for anular a sentença, você tem que ter uma boa justificativa, né? E qual seria a justificativa? Eu não sei. A defesa de Lula classificou a decisão da segunda instância de afronta à Corte Superior e disse que ainda avaliaria para qual órgão irá recorrer. E a defesa de Lula tem um pouco de razão, porque quando ela disse que é uma afronta à decisão superior, acabamos de ter uma decisão do STF contrariando a decisão do TRF4 em relação a essa coisa da ordem, né? Os 3 juízes federais que rejeitaram anular a sentença da primeira instância, que condenou o petista por ter aceitado, supostamente,
benfeitorias no sítio em troca de favorecimento a empreiteiras em contratos da Petrobras. Essa coisa de favorecer as empreiteiras, uma coisa que eu nunca entendi direito, é a demonstração do favorecimento. Porque, por exemplo, se ficasse demonstrado que Lula falou com alguém para favorecer a empreiteira X e ela conseguiu um contrato X, essa seria uma prova muito contundente do favorecimento. Tipo, ele recebeu a benfeitoria no sítio, que é um sítio que, embora não fosse dele em nome, ele visitava com muita frequência, como se fosse dele, porque ele visitava com muita frequência, e aí, para uma troca de favores, ele teria feito uma ligação para fulano de tal, que favoreceu ao contrato da empreiteira com a Petrobras. Essa segunda parte, eu nunca vi evidências. Sempre foi uma coisa que foi sugerida, mas nunca demonstrada. Se alguém tiver uma demonstração, seria bom até mostrar. Não digo da primeira parte, das benfeitorias, que essas a gente sabe que foram feitas. Eu estou falando da segunda parte, do favor que Lula teria feito, supostamente, para as tais empreiteiras. Eu nunca vi essa evidência, né? Eles afirmaram que a nulidade da sentença só poderia ser decretada se ficasse comprovado o prejuízo às partes, o que dizem eles não ocorreu os juízes, né? Os juízes dizem isso, né? Essa foi a interpretação do TRF4. O ministro do Supremo, Edson Fachin, já determinou, por exemplo, que fosse refeita a etapa de alegações finais em outro processo de Lula, que trata de um terreno para o Instituto do ex-presidente devido a essa discussão. Foi uma sugestão do Edson Fachin. Gebran foi mais incisivo e criticou o teor do novo entendimento do STF sobre o assunto. Para ele, a iniciativa de anular sentenças pressupõe que todos os juízes do Brasil teriam que adivinhar que seria criada uma nova norma. Enfim, o placar unânime também em relação à ampliação da pena diminui a possibilidade de recursos da defesa de Lula na própria Corte Regional. Em caso de uma condenação por 2-1, os advogados poderiam apresentar uma nova apelação à quarta sessão do TRF4, composta por mais magistrados. Como foi 3-0, não dá para fazer isso. Com o imbróglio das alegações finais no Supremo, porém, é possível que as instâncias superiores determinem a anulação da sentença e a consequente volta do caso para a primeira instância. A defesa também tenta anular esses dois processos, argumentando que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha imparcialidade necessária para julgar o petista. O Supremo deve avaliar isso, a questão, só no ano que vem. O julgamento no caso do TRF4, no entanto, é importante para a liberdade do petista, porque o Congresso articula a volta da prisão logo após a condenação em segunda instância, que seria uma mudança da nossa Constituição. E eu já conversei com alguns advogados e eles dizem que isso é inconstitucional, que o Congresso teria muita dificuldade para fazer isso, que seria uma coisa muito complicada, enfim. Mas vamos ver. Parece que não é tão difícil assim, né? Pelo menos politicamente, né? Lula permaneceu preso, enfim, isso aqui eu já falei, isso aqui não é necessário. Vamos ver. Olha só, aí nessa quarta-feira, em meio à pressão sobre a Lava Jato, após a divulgação das mensagens de procuradores no aplicativo Telegram, o juiz do TRF4 manifestará apoio ao trabalho desenvolvido na operação e às autoridades envolvidas, como o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, ou seja, os amiguinhos do Moro, né? Porque depois de tudo que foi revelado, inclusive o Bebiano e o Hamilton Mourão falando que Moro recebeu convite antes das eleições e que ele aceitou esse convite, que ele foi seduzido por esse convite e que ele estava politicamente motivado, essas pessoas elogiarem o trabalho do Moro, depois disso, depois de tudo que nós vimos nas mensagens do Telegram, que nunca foram provadas que foram falsas, mostra a parcialidade deles. Isso aí, enfim. Aí o Gebran rejeitou os pedidos de nulidade pela alegada parcialidade de Moro e disse que o convite para integrar o ministério do presidente Jair Bolsonaro não interferiu no trâmite desse processo. Como é que ele sabe? Como é que o Gebran sabe disso? Como é que ele sabe que não interferiu? Essa é uma declaração estapafúrdia. Tipo, ele diz assim, como se fosse a verdade, tipo, não interferiu no trâmite. Como é que ele sabe disso? Depois de tudo que ficou evidente, Moro queria se projetar condenando Lula politicamente, assumir um cargo político, que é o cargo de ministro da Justiça. Isso por si só indica a parcialidade dele em julgar um político muito popular no Brasil. Por ele ter aspirações políticas. Não precisaria nem das mensagens do Telegram. Enfim.
Também afirmou que as mensagens reproduzidas pelo site da Intercept e outros veículos foram obtidas de maneira criminosa e não podem ser incluídas nesse processo. Falso. Elas podem ser incluídas para absolver. Isso já tiveram várias decisões sobre isso. Você não pode usar mensagens obtidas ilegalmente para culpar, mas para absolver pode. Bastaria periciar as mensagens. Se forem verdadeiras, podem ser utilizadas. Se ele não quer utilizar, indica, novamente, intencionalidade política. Complicado o negócio aqui. Os 3 juízes também elogiaram o trabalho da juíza Gabriela Hart, responsável pela condenação de Lula no sítio na primeira instância, dizendo que o exame das provas foi minucioso. E eles negaram que tenha havido plágio na sentença, como havia argumentado a defesa de Lula, que não foi só a defesa de Lula. Tiveram aqueles desembargadores, eu trouxe tudo aqui. E eles falaram que não teve plágio. O plágio foi tão ridículo que até os erros da sentença do Moro foram reproduzidos pela Gabriela Hart. Ninguém está dizendo que ela copiou tudo, mas ela copiou parte suficiente para conter os erros da sentença do Moro. Porque, porque tem coisas sobre o apartamento e o julgamento do sítio. Então é óbvio que ela copiou parte. O que houve aqui foi o aproveitamento de estudos feitos pelo próprio juízo, disse Poço. Vergonhosa fala dos juízes. Os juízes revisitaram depoimentos de delatores da Odebrecht, do presidente da OAS, para reforçar que havia indícios suficientes contra o ex-presidente. Quer dizer, esses depoimentos de delatores e o Léo Pinheiro, isso é suficiente? Não precisa de provas? Delação é suficiente? Fulano diz. Isso é uma coisa quase inquisitorial. Fulano diz que o outro fulano cometeu crime e isso é suficiente. Não pode ser assim, gente. Eu vi algumas pessoas num vídeo falando da coisa do TRF4 inquisitorial. De certa forma, tem todo sentido, porque quem trabalhava assim, de você delatar uma pessoa, você dizer fulano é culpado, e se considerar que a fala daquela pessoa era suficiente para condenar, era inquisição. Era presunção de culpa. Num sistema que é a presunção de inocência, que é o nosso sistema, e que é o sistema da maioria das democracias em todo o mundo, né? Você tem que ter provas para além da fala. A fala pode ser importante, uma delação pode ser importante para buscar provas que corroborem a fala para poder condenar. A fala em si não é suficiente. A favor do petista, houve a derrubada no julgamento de um dos crimes imputados na denúncia de lavagem de dinheiro por meio de benfeitorias pagas no imóvel pelo pecuarista José Carlos Blumain. O pecuarista, assim como o outro amigo de Lula, o advogado Roberto Teixeira, o delator da Odebrecht, Emery Costa Júnior, e Paulo Roberto Valente Gordilho, diretor técnico da OAS, acabaram absolvidos nessa quarta-feira. Também não explica por que eles foram absolvidos. Foi por falta de prova? O que foi? Durante o julgamento, o representante do Ministério Público Federal, Maurício Gerum, criticou em sua manifestação a estratégia... Mudou de assunto, já é outra coisa. A estratégia da defesa de Lula, que para ele se dedica a buscar nulidade do processo e provoca descrédito às instituições. A estratégia defensiva que acaba se perdendo no seu próprio excesso. Isso não tem nada a ver com o processo. Estratégia da defesa, essa é uma estratégia política, não tem a ver com a estratégia legal. Está comentando sobre política. Sem citar nome, Gerum ainda fez uma referência ao governo Bolsonaro. Disse que é um desequilíbrio político no país que permite que se chegue ao cúmulo de se dar alguma atenção a ideias terraplanistas ou ainda, o que é pior, porque é muito mais nocivo, de reverenciar ditadores e figuras abjetas de torturadores. Ensinou. Quer dizer, ele quis dar uma de que, não sou bolsonarista. Essa fala dele foi para isso, né? Enfim, vai ter recursos, eu não vou entrar em detalhes sobre os recursos do Lula, mas vão haver recursos, vocês podem ver os detalhes na reportagem da Folha sobre o recurso que eles vão entrar. E vão questionar usando inclusive a decisão do STF. Eu sempre disse desde o início que esses julgamentos do Lula são complexos, são muitos, e em vários deles você consegue perceber pela fala das pessoas envolvidas uma dimensão política. Não são julgamentos inteiramente técnicos, mas sempre tem uma coisa meio estranha e política. Por exemplo, eles falarem que as delações foram suficientes. Quer dizer, se eu estivesse julgando alguma coisa e
eu julgo evidências, eu sou um cientista. Se eu fosse julgar alguma coisa, eu nunca colocaria a fala de uma pessoa isoladamente, delatores, como a prova mais cabal. E especialmente se pessoas são politicamente motivadas para falar mal de fulano. Eu me lembro da minha dissertação de mestrado, quando eu pegava uma fala de um político que não gostava de outro político, tudo que ele dizia eu não considerava a princípio verdadeiro. Eu tinha que ter outras evidências cruzadas de gente que não tinha interesse político em destruir o político B, né? O político A ou o político delator. Eu analisava justamente partidos políticos, pessoas políticas. No meu mestrado, no meu doutorado, eu fiz análise de movimentos sociais, partidos políticos. Eu sempre cruzava as informações. E só quando eu tinha cruzamento suficiente de informações, com pessoas dizendo as mesmas coisas, de lugares diferentes, com características diferentes, e sem a mesma motivação, é que eu dizia, olha, com todas essas evidências, das falas, materiais e tal, aí a gente tem evidência suficiente para afirmar X. Quando não tinha evidências suficientes, isso para uma dissertação de mestrado e para uma tese de doutorado, eu dizia, olha, as evidências não são suficientes para fazer afirmações desse tipo, permitem que a gente elabore algumas hipóteses, mas as evidências que eu tive disponíveis não eram suficientes para fazer uma afirmação assim ou assado. Eu tinha esse enorme cuidado com coisas que não ia levar ninguém para a cadeia, com coisas que eram apenas uma análise de fatos históricos e políticos que aconteceram no passado, que não envolviam crime de ninguém. E eu tinha, assim, eu ficava super preocupado de não dizer nada que não fosse bem substanciado. E essas pessoas lidando com a vida de outras pessoas falam de fulano delatou e o outro delatou também e pronto, isso aí é suficiente. É muito estranho isso. A delação seria a coisa que eu diria primeiro para dizer, olha só, fulano delatou, a gente investigou e achou essa mega evidência que comprovou a delação. Então isso aqui é forte. Eu nunca usaria a delação isoladamente, seria muito frouxo, é muito frágil. E eles falam como se fosse forte. É estranho isso, mostra a leitura que eu faço, que indica o envolvimento político dessas pessoas. Mas enfim, era isso que eu tinha que comentar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. E quem sabe se tornar um apoiador do nosso canal. Links vão estar no comentário fixado no início desse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.